Eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. É o que diz o Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Assim seja. Amém. Queridos irmãos, o evangelista começa o evangelho por se referir às coisas santas, não jogar as coisas santas aos porcos. Essas coisas santas, no sentido geral do Antigo Testamento, se refere à carne sacrificial, que era oferecida, cuja gordura era oferecida como um sacrifício oblativo a Deus, e ali o que ficava depois do sacrifício, as carnes, tinham a sua destinação somente ao consumo por parte daqueles que serviam ao templo, no caso, os da tribo de Levi. Um segundo significado para essas coisas santas refere-se justamente ao significado do Evangelho, mais propriamente, quer dizer, a mensagem de Deus. E aí os porcos vão significar não os animais em si mesmos, mas todo aquele homem que não conhece a palavra de Deus e, portanto, tem uma atitude de impureza diante da vida. E mais para frente, especialmente no contexto das primeiras comunidades cristãs, essas coisas santas vão indicar, sobretudo, a Eucaristia e o que envolve o culto divino. Seguimos o Evangelho com o evangelista nos apresentando aquela que é considerada a regra de ouro. Tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Essa é uma moral baseada no equilíbrio de obrigações. De uma certa maneira, eu obrigo o outro a agir da forma com que eu gostaria, com que ele agisse em relação a mim. Essa é uma moral muito rudimentar, se comparada à que nosso Senhor Jesus Cristo apregou, tendo a caridade e a vivência do amor como expressão máxima da lei de Deus. Nós não podemos obrigar o outro a agir da maneira com que nós gostamos. Ao contrário, a caridade nos obriga, a servir ao outro nas suas necessidades, na maneira com que ele precisa e na maneira com que Deus quer que o sirvamos. Apesar de essa ser uma regra considerada de ouro, há implícita aí uma noção de bem. Por quê? Se a outra pessoa tem por bem algo ruim e ela quer receber esse bem que aos seus olhos é algo bom, mas é ruim aos olhos em geral, vamos dizer assim, por exemplo, um masoquista, ele vai tratar a pessoa mal e a pessoa não vai entender e a regra vai por água abaixo. Então, a nossa orientação maior deve ser aquela dada por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva a ter a caridade como o princípio norteador das nossas relações. E aí, dos versículos 13 e 14, nós temos a conclusão do sermão em si mesmo. Assim. Ele fala da célebre figura da porta estreita. E dois caminhos aí nos são apresentados. O primeiro que leva à vida, ou seja, que é o da porta estreita, um caminho que se dá por meio da humildade, da ascese e da penitência, e o que nos leva à morte, que é o caminho do orgulho, a extravagância, a impenitência, ou seja, a porta mais larga. Por que eu disse que o caminho que leva à vida se dá a partir da humildade? De uma certa maneira, essa figura da porta que vai se estreitando nos leva a imaginar um pouco o homem se fazendo cada vez menor diante de Deus até poder passar por essa porta. A ascese,
porque por meio da ascese o homem se esvazia daquilo que o mundo oferece para se enriquecer com aquilo que vem de Deus, e a penitência, porque para atingir a humildade é preciso saber mortificar os sentidos e a sua vontade. E para entrar nessa porta estreita, a via que nós devemos tomar certamente é a via da humildade. Por falar em humilde, nós temos um grande exemplo de humildade na mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria. Ela é considerada a rainha dos humildes. Por quê? Porque viveu em uma atitude de serviço em relação a Deus. Ela diz que é Antilla Domini, ou seja, a escrava do Senhor. Depois, porque no Evangelho Nossa Senhora fala muito discretamente. Não se vê a Virgem Maria chamando a atenção para si ou chamando a atenção de qualquer pessoa. Ela sempre aponta para o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda como amostra de humildade da parte de Nossa Senhora, nós temos que ela se dedicou às tarefas próprias de esposa e de mãe. Ou seja, a Virgem Maria ela se santificou por meio da sua vida ordinária. Uma grande mostra de humildade também da parte da Virgem Maria é o fato de Nossa Senhora ter acompanhado Nosso Senhor Jesus Cristo em toda a sua via sacra, publicamente como a mãe daquele grande fracassado. Imagina, na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, como não deveria ser vergonhoso para uma mãe acompanhar o seu filho sendo executado com a pena do pior criminoso. Para nós enxergamos a cruz com os outros olhos, mas eles enxergavam dessa maneira. Ainda como mostra de humildade, nós vemos que Nossa Senhora, quando recebeu São João como filho na cruz, da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo, a partir dali ela passa a viver como uma desconhecida sob os cuidados daquele apóstolo, do discípulo que Jesus mais amava. Nós vemos também como a mostra de humildade de Nossa Senhora, que ninguém sabe nem ao menos onde Nossa Senhora morreu. Exatamente. E na sua vida terrena, a Virgem Maria, ela não cumpriu, não fez nenhum milagre, vamos dizer assim. Então a Virgem Maria levava uma vida de discrição e humildade. Certamente ela passou por essa porta mais estreita. E é justamente pedindo a intercessão da Virgem Maria que nós temos 3 caminhos para se ter essa humildade em relação a Deus e depois buscar a porta mais estreita. Como primeiro caminho de humildade em relação a Deus, nós temos um espírito de religião, ou seja, nós devemos ser submissos a Deus, reconhecer a sua glória e destinar a adoração que somente a Ele pertence. Como segundo caminho de humildade para com Deus, e pois para irmos rumo à porta estreita, nós devemos ter um espírito de agradecimento ao Senhor. Reconhecer que tudo que nós temos de Deus veio e para Ele retornará. E a nossa vida deve ser uma grande ação de graças por todos os bens que Deus, certamente todos os dias, derrama sobre as nossas vidas. E como terceira proposição de atitude, de humildade para com Deus, nós temos o espírito de dependência. Ou seja, devemos estar conscientes que viemos do nada. E sem Deus, com as nossas próprias forças, nós não alcançamos nada nem de uma perspectiva natural, nem sobrenatural. Queridos irmãos, é tempo de esforçar-se por aproximar-se do Senhor e renunciar a tudo aquilo necessário para estar na sua presença, já nessa vida, de maneira parcial, vamos dizer assim, até que um dia atravessemos a porta estreita e estejamos na presença de Deus eternamente, gozando da visão beatífica, que superará todos os bens que este mundo pode oferecer. Diante dessa visão maravilhosa, aquilo que o mundo pode oferecer de melhor, de mais precioso, se torna como pó, se torna fosco, e assim mostra, de fato, o verdadeiro valor que tem, se comparado a Deus. Assim seja. Amém.